Olá galera, hoje nós vamos estudar um pouquinho de química, né? Nessa parte de ligações químicas, tá certo? Então, é, as substâncias elas se formam com a união de átomos ou elementos químicos diferentes ou iguais, né? Essa é a formação das substâncias, né? Por exemplo, nós temos a água e é H2O, né? Junção aí de dois hidrogênio e oxigênio. O sal, que é o NaCl, né? E também podemos ter o ouro, né? Por exemplo aí, né? Ouro puro, né? E cobre. No caso dos 8 quilates. Essa junção, né? Essa união, né? A união dessa substância, né? A união desses átomos. A união desses átomos forma o que a gente chama de formam as ligações químicas, certo? Então as ligações químicas nada mais é do que a junção desses átomos, né? Desses elementos, tá ok? Então observe alguns que estão presentes no nosso cotidiano, né? Nós podemos lembrar facilmente como é que se dá essas ligações. Ó. Nós temos o O, que é o oxigênio, ligado para dois hidrogênios. Isso aqui é para representar o que? A gente já viu a água, né? Veja essa junção aí. Nós temos o Na e o Cl, né? Então, os cloreto de sódio, né? O nosso sal de cozinha. Nós temos o N, então o nitrogênio, né? Nós temos nitrogênio, né? Nitrogênio. Nós temos também o ozônio, né? São exemplos, né? Então, nas substâncias, os átomos eles estão unidos uns aos outros. Mas como é que eles estão unidos, né? Porque na água há um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, certo? No cloreto de sódio há apenas um átomo em cada elemento. No ozônio existem três átomos de oxigênio. No nitrogênio temos dois átomos do nitrogênio. É para se formar, né? Só para a gente ir uma de comparação, certo? Os átomos ou os íons na sua configuração, né, eletrônica, eles são estáveis. Os átomos dos gases nobres eles são encontrados isolados na natureza. E isso deve à sua configuração eletrônica, né? Vamos ver uma situação que isso acontece, né? Uns exemplos aqui. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. O hélio, né? 2E, um S2, o 10Ne, um S2, 2S2, 2P6, né? Vou só grifar aqui os pistão negrito. Certo? Vamos lá. O 18 AR, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, certo? Vamos lá. 36 AR, 1S2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p6. A sua última camada de valência, né? Então tá aí. Vamos outros. Vamos ver o 54. X é. Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 3d10. Tem que ter o auxílio da tabela, né? Da distribuição de diagrama de Linus Pauling, né? A distribuição eletrônica. A gente fazer isso. 4p6, 5s2, 5s2, 4d10 e 5p6. Último camada de valência, né? Grifadas aí. Então, esses aí são alguns exemplos que eu coloquei para vocês, né? Então veja que, com exceção do hélio, né, todos têm na camada de valência 8 elétrons. Na sua camada de valência tem 8 elétrons. Todos eles, né? Veja aí. Com exceção aqui do hélio, né? Então aqui, ó, 2 mais 6 dá 8. Aqui 6 mais 2 dá 8. 6 mais 2 dá 8. 6 mais 2 dá 8. Todos eles têm esses 8 elétrons na sua última camada de valência. Então os átomos não estáveis, eles se unem a outros átomos, né, a fim de adquirir uma configuração estável. Ok? E essa é a chamada teoria, né, ou regra do octeto. Beleza? Então nessa união os átomos eles devem ganhar ou perder elétrons de sua última camada. Ok? Então, por exemplo, Na mais Cl menos 3, 1, 2, 3, 4. Então o sódio ele perdeu elétron. Então o cloro ganhou elétron. Certo? Olha, só a gente vê aqui, ó. O maisinho e o menos. Quando tem o maisinho é porque perdeu elétrons. Quando tem o menosinho é porque ganhou elétrons. Certo? Então, a gente deve compartilhar elétrons na sua última camada. Ok? Então, a gente, para adquirir uma configuração eletrônica, né, de um gás nobre, o átomo, ele, o que tem que acontecer? Né? Por exemplo, isso é um exemplo. Para adquirir, notar que é melhor, configuração eletrônica de um gás nobre, vírgula, o átomo de número atômico, o átomo de número atômico 16 deve, aí nas opções, item A, perder 2 elétrons, B, receber 6 elétrons, item C,
perder 4 elétrons, o item D, receber 2 elétrons, o item E, ganhar 5 elétrons. Elétrons. Pronto, um exemplozinho aí numérico para a gente ver. Para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de um número atômico 16, né, que tem um número atômico 16, deve que aí a gente faz a distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Essa última camada de valência aqui nós temos, né, aqui, ó, 2, 2, 4, 16, 10 e 2, 12 e 4, 16. Pronto, está distribuído no que tem número atômico 16. Tá aqui a distribuição. Só que na sua última camada de valência nós temos quantos elétrons? 2 mais 4. Para 8, então ele ganha, tem que ganhar, né? 2 elétrons. Então o item correto é esse aqui, ó. Deve receber, né? Deve receber 2 elétrons. Beleza? Então, galera, para ver essas distribuições, né, para a imagem não tá focando, pronto, focou. Para ver essas distribuições, né, para formar as ligações, nós temos que ter 3 tipos de ligações. A ligações, né, ela pode ser do tipo, tá, ligação, vermelhão. Ligação, 3 tipos de ligação. Ela pode ser iônica, ela pode ser covalente, ou ela pode ser metálica, uma ligação metálica. Vamos esmiuçar como é cada uma delas, tá bom? Sempre anotando. Então vamos ver no nosso primeiro caso, quando é do tipo iônica. A ligação iônica ela tem que ser um metal mais um ametal. Isso a gente vai precisar da tabela periódica, certo? Ou um hidrogênio mais um ametal. Beleza? Vai pegar uma tabelazinha e ver a divisão, onde é que tem esses metais, os ametais, os gases nobres, né? E quando você tem um metal, um elemento de metal mais um ametal, ou um hidrogênio mais um ametal, você tem nada mais do que uma ligação do tipo iônica. Já a ligação covalente é quando temos um ametal mais um ametal ou o hidrogênio mais um ametal, ou ainda um hidrogênio mais hidrogênio. Então, quando a gente tem um ametal mais um ametal, ou um hidrogênio mais um ametal, ou um hidrogênio mais um hidrogênio, a gente tem uma ligação do tipo covalente, né? Uma ligação do tipo covalente. E a terceira tipo de ligação é quando for uma ligação metálica. O nome já está dizendo, né?
Metal mais metal. Então quando a gente tem uma ligação de metal mais metal, a gente tem uma ligação do tipo metálica. Então na química pode acontecer esses três tipos aí de ligações, certo? Ligações químicas. Ela pode ser iônica, covalente ou metálica. Se for iônica, deve ser um metal mais uma metal, ou um hidrogênio mais uma metal. Se for covalente, a metal mais a metal, ou hidrogênio mais a metal, ou ainda hidrogênio mais hidrogênio. E no terceiro caso aí, se for metálica, que é uma ligação de metal com metal. Ok? Se a gente for, quem for observar na tabela periódica, né? É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Tem uma escadinha aqui, né? Temos aqui outra. Mais ou menos assim. Ó. Nós temos bem aqui em cima o primeiro elemento, que é o hidrogênio. Aí aqui nós temos os metais. Ó. Esses que ficam aqui, ó, é os não metais. É os chamados ametais. E essa última coluna aqui são os gases. Ok? Gases nobres. A tabela está mais ou menos isso. Então você pega direitinho, qualquer tabela periódica vai estar a divisãozinha correta e quais elementos que fazem parte de cada subdivisão aqui da tabela periódica, certo? Uma coisa interessante a gente definir, gente, também é que o comportamento dos metais e dos ametais, quando eles se ligam, formam diferentes substâncias, é determinado, né? Embora não exclusivamente pela quantidade de elétrons que tem na sua última camada, né? Chamada camada de valência. Então, a camada de valência nos metais, camada de valência, vou fazer assim, dos metais. Os metais eles possuem da primeira de 1 a 3 elétrons na última camada. Na última camada. De 1 a 3 elétrons na última camada. Beleza? Por exemplo, Na, Na11. Nós temos 11 elétrons, né? 11 elétrons. Então na distribuição nós temos que o K, a camada K nós vamos pegar 2 elétrons, na camada L nós pegamos 8, na camada M nós pegamos 1. Então na última camada M aqui nós temos um elétron. Então se é um elétron na última camada de valência, ele é um metal, né? Outro exemplo, 20 Ca, 20 elétrons, né? 20 elétrons. Então na camada K nós pegamos 2, né? fazendo a distribuição eletrônica. Camada L nós pegamos 8, camada M nós pegamos 8, na camada N nós pegamos 2. Lembra? Eu já tinha feito como é que a gente faz a distribuição em camadas, né? Nas aulas anteriores. Qualquer coisa dá uma olhadinha lá. Então veja aqui que na última camada de valência nós temos o N igual a 2, então representa um metal. E no exemplo 3, uma L13. Então aqui o K vai pegar 2, né? 3 elétrons. O K pega 2, o L 8 e o M 3. Na última camada de valência pegamos 3 elétrons, né? 10, 3. Na última camada de valência aí nós pegamos 3 elétrons. Então é do tipo de um metal. Então a facilidade de perder elétrons na última camada para se estabilizar
e ficar com a configuração de um gás nobre, seja, né, pela regra do octeto, 8 elétrons na sua camada de valência. Então é assim que a gente faz a distribuição para a camada de valência dos metais. Agora vamos ver para os ametais. Gente, para a camada de valência dos ametais, nós temos o seguinte: os ametais eles possuem de 4 a 7 elétrons na última camada. Na última camada de valência. A última camada de valência, os ametais eles possuem de 4 a 7 elétrons. Por exemplo, Cl17, a camada K pega 2, camada L pega 8, na camada M pega 7. Então na última camada aqui nós temos 7, ó. Então representa um ametal. Exemplo 2, 8 elétrons. K pega 2 e na camada L pega 6. Então veja que aí é um tipo de metal. E um exemplo 3, nós temos um 15, né, fósforo. No K nós pegamos 2, L nós pegamos 8 e M nós pegamos 5, 10, 15, pronto. Então veja aqui que na última camada nós temos 5, né? Então representa aí um ametal, né? Para ser ametal tem que ter de 4 a 7 elétrons na última camada de valência. Beleza? Então veja que eles vão ter facilidade em receber elétrons na última camada para se estabilizar e ficar com 8 elétrons na última camada, que é a chamada camada de valência. Então, gente, na ligação iônica, ela pode ser também chamada de ligação eletrovalente, né? Essa ligação ela ocorre devido a uma atração, eletrostática, né? A ligação eletrovalente, também chamada de iônica, né? Elas devido a uma atração eletrostática que ocorre entre íons de cargas opostas, né? Que ocorre, informação importante, né? Entre íons de cargas opostas. Na ligação iônica, os átomos ligantes, né, eles apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, né? Isto é, um metal com ametal, certo? Então, gente, ó, nós temos também os compostos iônicos, né? Esses compostos iônicos, né, eles apresentam as seguintes propriedades: um alto ponto de fusão e ebulição, é o que na física a gente chama de pontos fixos, né? Então, um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição, né, esses compostos iônicos. Outra coisa também são bom condutor de corrente elétrica, no estado líquido, ou em solução aquosa, né? É uma
outra propriedade aí que os compostos iônicos obedecem. E uma última, né? São sólidos a temperatura ambiente. Sólidos a temperatura ambiente. Beleza? Então essas aí são algumas características, né? Tem também as chamadas ligações. Ligação covalente ou molecular. Ligação covalente ou molecular, né? Ela ocorre quando os átomos necessitam ganhar elétrons. Quando os átomos necessitam ganhar elétrons. Para se tornarem estáveis. E se ligam entre si. A ligação covalente ou molecular, né, quando os átomos necessitam ganhar elétrons para se tornarem estáveis, né, e se ligam entre si. Esses átomos, eles compartilham elétrons de sua última camada. Então eles compartilham elétrons da última camada. Compartilham elétrons da última camada. Certo? Compartilha elétrons da última camada. Beleza? Então a ligação covalente molecular, né, você tem que lembrar que é uma ligação que ocorre entre a metal e a metal e hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio. Ok? A água H2O é formada pela união de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então é uma metal, né? O gás carbônico, CO2. Ela é formada por um carbono e dois oxigênios, não é isso? Então, um átomo de carbono, que é um metal, e dois átomos de oxigênio, que também é um metal. Então, a metal é metal, então é uma ligação tipo covalente. Então, nas ligações covalentes, todos os elementos eles precisam ganhar elétrons para completar o seu octeto, né? A chamada regra do octeto. Então, devemos lembrar também que o hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons. Logo, ele precisa ganhar apenas um elétron. Agora nós vamos ver aqui como é que fica as fórmulas de uma molécula. Por exemplo, nós temos a chamada fórmula eletrônica. Então, essa junção aí, né? É chamada fórmula estrutural. H2 é chamada fórmula molecular. Ok? Nós temos aí a fórmula estrutural, a fórmula eletrônica
que é a fórmula molecular, tá certo? A fórmula eletrônica, ela também pode ser assim, ó. 1, 2 e vamos deixar só essa daí mesmo para não confundir, tá certo? Vamos ver um pouquinho aqui sobre ligações metálicas, né? Que ocorrem entre metal e metal, a gente já viu, né? Então os metais e as ligas metálicas, eles são cada vez mais importantes no nosso dia a dia, né? Que são muito utilizados em, por exemplo, o aço. O aço é muito utilizado na construção civil. A liga de magnésio, que são leves e são utilizadas em rodas, em determinadas partes de avião. O cobre, que é utilizado em fios elétricos, né? Por serem bons condutores, certo? Então a ligação metálica ela ocorre entre dois átomos de metal. Os átomos envolvidos eles perdem elétrons em suas camadas mais externas, se deslocam mais ou menos livremente. Então a formação de uma nuvem eletrônica, também conhecida como mar de elétrons, que ocorre para fazer a junção desses dois metais, né? Que é uma ligação do tipo metal. Então vocês vejam aí, né? Exemplos aí das ligas metálicas que ocorrem no nosso dia a dia, né? Que nós temos aí, por exemplo, o cobre e o zinco, né? Que é resistência à corrosão, que estão muito presentes em navios, em tubos. As moedas, que é cobre e estanho, né? Tudo são feitos a partir de ligas metálicas, que nada mais é do que ligações metálicas, beleza? Então, vejam o livro de vocês, façam leituras, busquem mais novas fontes, certo? E vamos se aprofundar nesse assunto aí, né? Porque devido não ser minha área, gente, não posso fornecer mais do que eu consigo entender, tá certo? Mas vamos lá, vamos estudar juntos e vamos construir nossos conhecimentos, ok? Valeu!